Meus irmãos, vamos abrir em 1 João 4. Vamos ler do versículo 7 até o versículo 10. Vamos orar antes? Senhor, muito obrigado por estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós e por providenciar a nós este momento, Senhor, onde nós podemos abrir a tua palavra e nos deliciar das riquezas que as Escrituras têm. O Senhor nos dê entendimento para compreendermos o que iremos ouvir agora. O teu Espírito mova-se no nosso meio. Teu Espírito se mova dentro de nós, fazendo o nosso coração arder por Ti, Senhor. Eu clamo agora em nome de Jesus. Amém. 1 João 4, a partir do 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus amados, vamos hoje falar um pouco sobre o amor de Deus. E esse texto é impressionante. João descreve de forma perfeita, inspirada pelo Espírito, para escrever essas palavras. E eu quero começar com duas perguntas aqui. Primeiro, de onde vem o amor? E a segunda pergunta, o que é o amor? Nós precisamos nos voltar para a única fonte absoluta de verdade para responder essas duas questões. E essa fonte é a palavra de Deus, é a Escritura. A única fonte onde nós podemos beber e nos saciar. O livro que é a nossa regra de fé e prática. O que norteia a nossa vida, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Uma Bíblia escrita por homens, mas homens inspirados por Deus. O próprio Deus soprou essas palavras para que homens pecadores pudessem ser purificados para escrever essas santas letras. Digna de toda confiança é a palavra de Deus e por isso nós podemos confiar nela. E nós temos que nos voltar para ela por quê? Porque o homem não é parâmetro de avaliação. O parâmetro que nós temos é Deus. O homem é pecador. O homem é corrupto, o homem é sujo, o homem é mau por causa da sua natureza pecaminosa, por causa da queda. E mesmo antes de haver queda, ainda assim, o homem não era parâmetro. Mesmo quando nós formos glorificados, que Cristo voltar a buscar a sua igreja, ainda assim nós não seremos parâmetro de avaliação. Porque o próprio Deus é o parâmetro para nós tirarmos qualquer dúvida a respeito de qualquer coisa. É por isso, meus amados, que o cristianismo ele consiste primariamente em conhecer a Deus. Porque Deus é o padrão perfeito de tudo que existe. Ele criou segundo as suas perfeições. Logo, nós temos que olhar para a fonte da perfeição. O próprio Deus, que se revelou através do seu Filho Jesus e a palavra dele, que hoje
nós conhecemos como a Bíblia Sagrada. Então, para responder essas duas perguntas, eu quero que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, porque nós vamos tentar dissecar um pouco esses versículos aqui. E eu quero responder essas duas perguntas logo na nossa primeira parte aqui da pregação. Vamos olhar os versos 7 e 8 novamente. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. A resposta para a nossa primeira pergunta é essa. De onde vem o amor? O amor vem de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então João já responde a nossa segunda pergunta. O que é o amor? Deus. Muitos podem aí dizer que o amor é um sentimento e tudo mais, e nós até veremos coisas parecidas, mas são sentimentos, são afeições que têm como princípio o senso de um Deus, um senso de divindade que o próprio Deus colocou nas criaturas quando as criou. Logo, o amor vindo de Deus, a palavra afirma que não só procede dele, mas ele é o próprio amor. Então, já que de imediato nós temos essas duas primeiras perguntas respondidas, e justamente esse será o nosso parâmetro para todo o resto da nossa mensagem hoje. Deus é o amor e o amor procede dele. Agora vamos entender um pouco porque Deus é amor, porque ele pode ser amor. E porque o amor procede dele. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Deus é amor pelo fato de Deus ser uma trindade. Aí você pode me perguntar, tá, o que tem a ver trindade com amor? Sabe por que isso é extremamente importante? Porque o fato de Deus ser uma trindade nos mostra que existe um relacionamento entre as pessoas da trindade. Um Deus em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito se amando eternamente. O Pai demonstrando o seu amor ao Filho na comunhão do Espírito, e este relacionamento nos mostra que Deus é um Deus de amor. Porque Ele ama desde a eternidade. Eternamente. E como nós conseguimos explicar isso biblicamente? Quando nós olhamos para a oração sacerdotal de Jesus em João 17, lá no verso 24, quando Jesus orando, ele diz assim: Pai, me amaste antes da criação do mundo. Olha o que Cristo está dizendo, o Filho encarnado. Ele está dizendo que o Pai o amava antes da criação do mundo. Antes que houvesse qualquer coisa, antes que qualquer coisa viesse a existir, Deus amava. Existia um amor no seio da Trindade. Pai amando o Filho pela comunhão do Espírito. As três pessoas da Trindade, sendo apenas um Deus, se amando. E esta Trindade ama desde a eternidade. Pelo fato de haver um relacionamento dentro da Trindade, é possível que Deus ame as suas criaturas. Porque Deus é um Deus relacional. E Ele prova isso justamente pelo fato dele se relacionar antes de haver qualquer criação. Cristo aqui, nesse verso de João 17, ele está expondo a identidade de Deus. Qual é a identidade que Jesus está expondo? A realidade de que Deus é Pai. E um pai é uma pessoa que ama, é uma pessoa que dá vida, é uma pessoa que gera. O pai é o gerador da vida.
O Pai é quem tem a vida. O Pai é que ama. É isso que Cristo está dizendo nesse verso de João 17. Logo, esse amor do Pai para o Filho, na comunhão do Espírito, se expande. E então, Deus cria. A expansão do amor que Deus Pai tinha por Deus Filho, na comunhão do Deus Espírito, se expandiu. Deus amou tanto o seu Filho, mas amou tanto o seu Filho que ele criou. O amor dele fez ele criar, para ele poder comunicar esse amor à sua criação. Deus criou porque ele quis. Logo, a criação é a expansão do amor de Deus. Ele criou por quê? Porque Ele é amor. Deus é o amor em si mesmo. O amor é a sua própria natureza. Então, o fato dele ter criado, de ter vindo dele o desejo de criar, a vontade soberana de Deus de querer criar, é justamente um ato de amor. Então, todo esse amor que era compartilhado, que era relacionado entre a Trindade, ele é expansivo a ponto de Deus criar. Ele querer criar para que o seu amor seja comunicado. Não se limite, me perdoem o termo aqui, limitar, falando sobre Trindade, mas não que Deus se limite a Ele mesmo. Não, Ele quis expandir isso. Ele quis mostrar isso. Então logo Ele quis criar. Isso mostra, meus amados, que o amor de Deus não é regulado por qualquer tipo de sentimento. O amor de Deus, ele não é regulado por paixões. Não. O amor de Deus, ele é regulado por um princípio. O princípio soberano da vontade que Deus quis de criar. Porque este Deus pode querer criar, como ele o fez. O seu amor não é limitado ao âmbito humano, ao âmbito das criaturas apenas. Não. O seu amor, ele é eterno, nós já vamos ver isso. Ilimitado. E Deus quis mostrar isso. Então percebam, meus amados, como é importante nós entendermos esta relação que existia na Trindade de Deus amar o Filho a ponto de ele criar por amor. Você foi criado porque Deus amou. Você foi criado porque Deus amou. Deus amou tanto o Filho dele que ele criou as coisas. Tamanho amor que ele tinha para que ele pudesse mostrar esse amor, e nós já vamos entender melhor o que significa isso. No final da palavra, na nossa conclusão, nós voltaremos nesse ponto e os irmãos vão entender melhor. Então nós vemos que o amor procede de Deus e o amor é o próprio Deus. E isso só é possível porque Deus é uma trindade, porque ele se relaciona no seio do seu próprio ser, isso é essencial a ele. Por isso ele pode amar, por isso ele pode demonstrar amor, por isso ele pode comunicar amor, porque ele é o próprio amor. Nós vamos pular o verso 9 e vamos para o 10. O verso 10 nos diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou. É muito interessante, meus amados, porque desse trecho aqui, nós podemos ver duas características do amor de Deus. A primeira característica é que o amor de Deus não é influenciado. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. O amor de Deus não é influenciado por nada. Nada pode impulsionar Deus a amar. Não. Não pode. O amor de uma criatura para outra, meus amados, se deve
há algo existente nelas. Nós amamos condicionalmente. Nós colocamos condições para amar. Agora, Deus não. O amor de Deus, ele é gratuito. O amor de Deus é espontâneo. O amor de Deus não é causado por nada e nem ninguém. O amor de Deus, ele é incondicional. Nós vimos isso na nossa série sobre os 5 pontos, sobre eleição incondicional. Nós vimos isso na série sobre os 5 pontos, quando nós falamos sobre a eleição incondicional. Que Deus nos amou desde antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo e nos predestinou antes que houvesse qualquer coisa. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele não pode ser causado por nada e nem por ninguém. Não, Deus não é influenciado por qualquer coisa que seja. Deus ama unicamente por sua vontade soberana. Olha só o que a palavra nos diz em Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos. Falando aqui a respeito do povo de Israel, uma palavra direta para o povo de Israel. O objeto dessa palavra era o povo de Israel. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou. E por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso, ou seja, por causa do amor que Deus tem pelo seu povo, foi por isso que ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Não foi por nada que o povo tenha feito, foi por causa da sua soberana vontade. Deus não é causado por nada. Deus é eterno. E o seu amor, sendo Deus, o próprio amor, o seu amor também não é causado e nem influenciado. Deus ama por sua própria vontade. Isso prova, meus amados, que a nossa resposta de amor a Deus, quando Ele nos chama para fazer parte do seu povo, a nossa resposta de amor a Ele se dá pelo fato dele ter nos amado primeiro. Alguns versos depois aqui de 1 João, o apóstolo João diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Perceba que a fonte primária do amor é o próprio Deus e não o seu amor. O seu amor é uma resposta do amor de Deus. Ele nos amou. E você reconhece esse amor dele por você, então você o ama. O nosso amor é apenas uma resposta do amor que ele tem por nós. Senão, nós não poderíamos amar se ele não nos amasse primeiro. O amor de Deus por mim, o amor de Deus por você e por cada um dos que são seus, os eleitos, não foi movido nem motivado por coisa alguma em nós. E se você quiser ter essa certeza, leia Romanos 3 a partir do versículo 10. Você vai ver que se Deus não te amasse, você não poderia amá-lo. Paulo descreve a realidade humana a partir do verso 10 de Romanos 3. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum só, não há um justo. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos se fizeram inúteis. Se Deus não te amasse, você não poderia amá-lo. O amor de Deus não é influenciado por nada. E pelo fato do amor de Deus não ser influenciado, nós podemos chegar a uma segunda conclusão, que
O amor de Deus é soberano. Deus é soberano. Ele não deve nada a ninguém. Ele age segundo os seus próprios princípios. Ele age segundo a sua própria lei. Sempre de acordo com a sua vontade. Porque a vontade de Deus é soberana. Nós acabamos de falar isso. Logo, se Deus é soberano e Ele é amor, então o amor de Deus também é soberano. Nós estamos falando da essência do ser de Deus. O amor não é algo que Deus ganhou com o tempo, não é algo que Ele recebeu, não. A palavra de Deus afirma, Deus é o amor. Deus essencialmente ama. E pelo fato de Deus também ser essencialmente soberano, então o seu amor também é soberano. Deus é Deus, e por causa disso Ele faz o que lhe agrada. E porque Ele é amor, Ele ama a quem lhe apraz também. Se nós olharmos para Romanos 9, verso 13, nós vamos ver Paulo citando Malaquias 1, quando ele diz assim: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Estas palavras são as palavras do próprio Deus, pelo profeta Malaquias, e Paulo replica aqui. Perceba que Deus ama pela sua própria vontade. Eu amei Jacó e eu rejeitei Esaú. Versos antes, Paulo vem explicando que antes que os gêmeos nascessem, antes que eles fizessem alguma coisa boa ou alguma coisa má, para que a salvação não fosse dita aquela pelas obras. Não. Deus escolheu Jacó. Por quê? Porque Deus amou Jacó e ele rejeitou Esaú. E ele faz isso por causa do seu amor soberano. Se nós afirmamos que a causa do amor de Deus está nele mesmo, então, de fato, ele ama quem ele quer. De fato, ele elegeu alguns e não outros. Ele ama uns e não outros. Deus é amor. É uma frase dita no meio secular de forma tão desprezível. De fato, Deus é amor. Só que da boca de algumas pessoas que essa frase sai, Deus não ama. Deus ama todo mundo. Deus é pai. Deus é pai apenas dos seus filhos. Eu sou pai apenas da Alice, não sou pai do Guilherme. Eu sou pai da Alice. Deus, ele é pai apenas dos seus filhos. Deus ama os seus filhos. De certa forma, Deus ama toda a sua criação. Isso é claro. Por quê? Porque Deus é amor, ele não pode fazer outra coisa senão amar. E outra, ele criou, nós vimos aqui no início que ele criou, por quê? Por causa do seu amor. Mas existe um amor especial de Deus. O amor de eleição. O amor que Paulo se refere aqui em Romanos 9, de que ele ama Jacó e rejeita Esaú. Um amor salvífico. Então, se nós afirmamos que a causa do amor de Deus está nele mesmo, então ele ama quem ele quer. Se não fosse dessa forma, meus irmãos, Deus seria governado por qualquer lei. Ele teria que se submeter a algum tipo de lei. Isso nos faria chegar à conclusão de que ele não é Deus. Ele não seria soberano, como nós acabamos de afirmar. E a soberania é inerente ao seu ser, então nós não podemos cometer esse erro. Ele ama quem ele quer. Em Efésios 1, versos 4 e 5, diz que Deus nos predestinou em amor para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o quê? Conforme a nossa vontade,
conforme o nosso amor por Ele? Não. Conforme o bom propósito da sua vontade. Não foi em algo que Deus tenha visto em nós, não. Por causa do bom propósito da sua vontade. O amor de Deus, ele é soberano. Agora veja a parte B do verso 10. Mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Muito importante a gente relembrar aqui o que é a propiciação. A propiciação é o ato através do qual Deus é aplacado em sua ira justa e santa. E ele se torna favorável ao homem. Agora veja que Deus nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer, Deus demonstra o seu amor enviando o seu Filho para aplacar a ira do próprio Pai. Então, nós conseguimos aqui enxergar algumas outras qualidades do amor de Deus. Nós conseguimos ver que, a partir desta parte do versículo, que o amor de Deus ele é imutável. Por quê? Porque o amor divino não se rende a nenhum tipo de mudança. Deus amava antes de criar. A criação é um ato expansivo de amor, mas houve a queda. Mas Deus não mudou o seu amor. Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação. Ou seja, ele enviou seu Filho para aplacar a sua própria ira, para que o amor dele fosse demonstrado. O amor de Deus não muda. E Tiago afirma isso quando diz que Deus não muda como sombras inconstantes. Logo, o amor de Deus não aumenta, não diminui, não sofre nenhum tipo de variação, nenhum tipo de mudança. Deus sempre foi amor eternamente, Ele é e sempre será. Nós vemos um exemplo disso quando nós olhamos para João, o Evangelho de João, no capítulo 13, verso 1, onde Jesus Cristo mostra a imutabilidade do amor de Deus. Ali nós tínhamos o seguinte contexto. Um apóstolo dizendo assim para Jesus, mostra-nos o Pai. Nós tínhamos, no mesmo contexto, um outro apóstolo negando Jesus. Todos abandonando Cristo. Cristo sabia de todas essas coisas. E a palavra fala em João 13:1, porém, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor de Deus não sofreu uma mudança por causa das situações que estavam acontecendo. Deus não foi pego de surpresa por causa da queda. Isso não deu um susto em Deus, não. Ele continuou amando. Nem mesmo o pecado fez Deus alterar o seu amor. Prova disso é que ele enviou o seu Filho. Nós vemos com isso também que o amor de Deus ele é eterno. A imutabilidade, ela é uma perfeição inerente apenas a quem é eterno. E só Deus é eterno. O fato dele ser Deus prova que ele é eterno. Logo, o seu amor também é eterno. Por quê? Porque ele é Deus. As suas perfeições não são dissociadas dele, não. São todas essencialmente do seu ser. E essa é uma prova clara, meu irmão, da espontaneidade do amor dele. Pois ele nos amou eras sem fim. Antes de sequer existirmos, ele já nos amava. Efésios 1
como eu citei agora há pouco, fala assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou. É um descanso poder ouvir isso, meus irmãos. É um descanso, essas palavras são maravilhosas. Nós podemos ler, em amor, Deus nos predestinou. Sabe por que isso é maravilhoso? Porque o amor de Deus por nós não teve começo. E isso é uma segurança de que ele não vai ter fim também. O amor de Deus, ele é eterno. A Bíblia diz que Deus é eterno, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então nós podemos afirmar com toda certeza que de eternidade a eternidade Ele ama o seu povo. Ele ama os seus escolhidos. E a prova está em Efésios 1. Em amor nos predestinou. Ele já nos amava antes mesmo de nós existirmos. Amor eterno que Ele tem por nós. E um amor infinito também. Uma outra qualidade do seu amor. Infinito. Da mesma forma como o poder de Deus é ilimitado, da mesma forma como a essência desse Deus enche os céus, enche a terra, assim também o seu amor é sem limite. Nós não podemos, ninguém pode sondar o ser de Deus. Ninguém, nenhuma medição feita por qualquer padrão humano é suficiente ou útil para calcular Deus. Deus não é uma fórmula matemática. Deus não é nenhum tipo de equação física. Deus é um ser supremo, soberano. Ele é o Criador de todas as coisas. E a mente do homem, ela é limitada por ser criatura. O salmista nos diz que a toda perfeição vi limite. O homem foi criado perfeito, mesmo antes de pecar, ele tinha limite. Por quê? Porque ele é criatura. Deus não tem limite. O amor de Deus, ele é infinito, ele é ilimitado. Olha só, quando nós olhamos para Efésios 2:4 e para João 3:16, nós temos um paralelo muito interessante. Em Efésios, a palavra nos diz, pelo grande amor com que nos amou. E lá em João diz, Deus amou tanto o mundo. Olha só, meus amados, como é impressionante a palavra de Deus. Nós podemos fazer um paralelo com a palavra grande de Efésios e tanto de João, só para nós podermos entender que o amor de Deus é tão transcendente que ele não pode ser avaliado. Como é que nós conseguimos entender que o fato de Deus ter amado tanto o seu filho, ele criou? Isso é algo incalculável para nós. Incalculável. Mas ao mesmo tempo maravilhoso. E é um deleite para nós sabermos que esse Deus nos ama. E aí, meus amados, nós entramos aqui na última característica do amor de Deus que eu quero ver hoje com vocês, que é o versículo 9. A palavra nos diz, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. É um amor cheio de graça. Um amor gracioso de Deus. A forma como Deus quis manifestar o seu amor para a sua criação foi enviando o seu Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. A definição mais comum que nós sabemos de graça é
favor imerecido. Então, logo, meus amados, nós entendemos, a partir desse verso, que amor e favor de Deus são inseparáveis. Inseparáveis. Foi esse amor, este amor foi o poder impulsivo de Deus para a encarnação de Jesus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Olha que amor que Deus manifestou a nós. Esse amor é este poder impulsivo que fez Cristo encarnar para Ele mostrar a nós o amor que existia na eternidade, no seio da Trindade. Cristo veio manifestar a nós esse amor. O próprio Deus pisou na terra para poder dizer que Deus nos ama. Cristo morreu, meus irmãos, não para fazer com que Deus nos amasse. Não. Ele morreu porque Deus amava o seu povo. Foi por isso que Cristo morreu, porque Deus amava. Não foi para que Deus nos amasse, não foi necessário Cristo morrer para então Deus nos amar. Não, a morte de Cristo foi um ato da demonstração de amor de Deus por nós. Nós só demos motivo para Ele se afastar de nós. O que havia em nós para que Deus se agradasse? Nada, absolutamente nada. Novamente, Romanos 3. Nós só demos motivo para Deus se afastar de nós, mas Ele não se afastou de nós. Ele enviou o seu Filho, por quê? Porque Ele queria estar perto, Ele é um ser relacional. Ele se relacionava na Trindade, amando. E Ele expandiu criando e agora Ele quer demonstrar o seu amor a nós. E como Ele fez isso? Através do seu Filho. Ele enviou o seu Filho, o próprio Deus, encarnado na pessoa de Cristo. E Ele fez isso por amor. Por amor. Nem mesmo o pecado fez Deus alterar o seu amor. Nós já vimos isso aqui. É um amor imutável. O pecado não pôde mudar esse amor. Porque o amor é essencial em Deus. O ato do Pai enviar o Filho é essencialmente por amor. Da mesma forma como Deus tanto amou o Filho na eternidade, que o fez criar, Deus tanto amou o mundo que enviou seu Filho para salvar. Isso é graça. Isso é graça. O Calvário é a máxima manifestação do amor divino, meus amados. A maior expressão do amor de Deus está no Calvário. Se qualquer dia você tiver alguma dúvida do amor de Deus, volte os seus olhos para a cruz. Volte os seus olhos para o Calvário. Volte os seus olhos para aquele dia negro que houve sobre a face da terra. Deus pendurado no madeiro, na pessoa encarnada do Filho de Deus. O Deus homem crucificado por amor. Absorvendo todo o ódio, toda a ira de Deus. Por amor. Pela cruz, Deus amou e salvou os que são seus,
os que foram escolhidos antes da criação do mundo, por um propósito, para que agora nós vivamos por meio de Cristo para glorificar o Pai. Por esse único propósito, Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Deus expande o seu amor, meus irmãos, criando e salvando. Ele cria por amor e ele salva por amor também, para que os que são chamados, como diz lá em Efésios, que nós já lemos, os adotados como filhos, por meio de Cristo, para que estes que são chamados expandam também este amor de Deus, refletindo o caráter do seu próprio Criador. Deus criou, isso é uma expansão do seu amor. E Ele ama os seus filhos para um propósito, para que os seus filhos também expandam o amor do seu Pai. Ele salva os que são seus, para que esse amor seja refletido, para que esse amor seja expandido, para que esse amor seja doado, para que esse amor dê vida, para que esse amor gere mais filhos para o reino do nosso Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. E por meio do Espírito, nós somos capacitados a amar como Jesus amou. Efésios 5:2 diz: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Esse é o amor do nosso Deus, meus irmãos. Um amor expansivo, eterno, imutável, infinito, não causado, e que é comunicado a nós, para que nós exerçamos esse amor da mesma forma como o Pai amava o seu Filho. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, meus irmãos.